Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro, sou professor do curso de Eletromecânica. Hoje vamos tratar da disciplina de Fundamentos Mecânicos. Dentro dessa disciplina, como o próprio nome já sugere, vamos fazer uma introdução à física relacionada ao movimento. Vamos entender as razões desse movimento, vamos entender um pouco sobre os tipos de movimento e entender também a dinâmica por trás desses movimentos. Então, vem comigo, vamos lá. Bom, quando a gente fala em movimento, a gente lembra de cinemática. Cinemática, quando vocês estiverem estudando ou assistindo essa aula, vocês podem associar a palavra cinema. E o cinema tem tudo a ver com essa questão, porque foi no cinema que se verificou, ele recebeu esse título, justamente porque são imagens que têm movimento. Então, imagens em movimento. Antigamente, os filmes antigos, eles faziam isso. Eram imagens sobrepostas que iam gerando como se estivesse fazendo movimentação. Então, daí essa questão do cinema, da cinemática. Mas, conceitualmente, o que é cinemática? Então, a cinemática é a parte da mecânica que estuda e descreve os movimentos, sem se preocupar com suas causas. A gente vai estudar as causas quando a gente estiver falando de dinâmica, né? O objetivo principal é descrever apenas como se movem os corpos. Então aqui a gente está tratando do movimento puro e simples, descrevendo como esses corpos, né, esses corpos materiais vão se mover, sem se preocupar com o que está fazendo ele se mover, ok? Então vamos lá. No dia a dia costumamos associar a ideia de movimento a tudo que esteja em constante mudança, atividade, animação, agitação, evolução e desenvolvimento. O exemplo do cinema se encaixa muito bem com isso daqui. Você tem ali uma animação, né? Entretanto, na física, a ideia de movimento assume um significado um pouco mais restrito. Então, a variação em função do tempo e da posição de um corpo em relação ao outro que serve de referência. Então, quando a gente, por exemplo, você está numa rodovia e você vê um poste, e você vê aquele poste se aproximando, na verdade o poste está lá paradinho, ele é a referência. E você que está se aproximando, ou caminhando, ou dentro de um veículo, certo? Então naquele momento, naquele intervalo de tempo, então se passou alguns segundos e você está cada vez mais próximo daquele poste, então isso daí é a cinemática entendida pela física, correto? E aí, esse exemplo que eu dei nada mais do que um referencial. Então, o que é referencial no conceito? Referencial é um corpo em relação ao qual identificamos se determinado corpo em estudo, ou seja, o que a gente está adotando, né, está em movimento ou em repouso. Na maioria das vezes, em nosso cotidiano, o referencial é a Terra, mas a escolha do referencial é arbitrária. O que isso quer dizer? Você pode adotar qualquer coisa como referencial. A gente percebe muito em exemplos, como a gente tem um exemplo aqui na imagem. Por exemplo, eu posso dizer que o carrinho e a pessoa dentro desse carro, denominado A, eu posso adotar a moça na faixa, que é o ponto B, como referencial. Então, à medida que esse carrinho se movimenta em direção a essa moça, você tem o quê? A movimentação de acordo com esse referencial. Então, o referencial aqui está sendo a moça na faixa esperando para poder atravessar. Se esse carro estivesse parado e essa moça estivesse parada, então ele estaria em repouso. É importante que a gente assimile essa questão de repouso e movimento, ok? Ponto material. Ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. Quando há necessidade de levar em conta as dimensões, o corpo é denominado de extenso. Então a gente pode analisar, por exemplo, um caminhão. Nós temos aqui o exemplo do caminhão. Então um caminhão, quando ele passa em apenas uma quadra de um determinado bairro, uma quadra de 50, de 60 ou de 100 metros, então a gente tem um caminhão, vamos supor, de 15 a 20 metros, então esse caminhão ele é considerado um corpo extenso para aquelas proporções. Então, numa quadra de 60 metros, você tem um corpo extenso de 15 metros, então é um tamanho considerável. Mas se a gente pegar esse mesmo caminhão e tentar encontrar ele no meio de um mapa geográfico de um país, então ele acaba se tornando um ponto desprezível, porque ele acaba tendo dimensões bem diminuídas em relação
essa extensão desse mapa, de um país, né, como o Brasil, por exemplo. Então, ele seria um ponto desprezível. Então, para cada situação, esse corpo pode vir a ser extenso ou apenas um ponto material, ok? E aí vamos tratar agora sobre os dois conceitos de movimento e repouso. Vale lembrar que você pode estar se perguntando aí na sua casa, ou estar pensando, dizendo, ah, professor, mas eu já sei o que é movimento, eu sei o que é repouso. Se eu ficar paradinho, eu estou em repouso. Se eu fizer um movimento com os braços, eu estou em movimento. Bom, aqui a gente está tratando de conceitos físicos, tá? Então é importante que a gente tenha esses conceitos bem condicionados na nossa cabeça. Então vamos lá. Movimento e repouso. Um ponto material está em movimento quando sua posição em relação a um determinado referencial, que a gente viu, né, varia de acordo com o decorrer do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, ou você se aproxima do referencial ou se distancia, dependendo da situação. Se sua posição não varia, ou seja, você não está se aproximando e nem está se distanciando, então você pode dizer que você está em repouso em relação a determinado referencial. Os conceitos de movimento e de repouso de um corpo são relativos, isto é, dependem de outro corpo tomado como referencial. A gente já falou disso daí anteriormente, no exemplo da menina, né? Da menina e do carrinho em movimento. E todo movimento, ele precisa ter uma trajetória. Então vamos falar aqui o que seria essa trajetória. A trajetória é o conjunto das posições ocupadas por um corpo em um movimento em função do tempo. Observe que a trajetória não inclui não somente os pontos percorridos, mas também aqueles pelos quais o móvel ainda vai passar. Então você consegue estimar uma trajetória antes que esse ponto, esse elemento, esse corpo passe por ela, né? A trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Então, de acordo com o referencial, você vai ter um tipo de trajetória. Esse exemplo do avião é muito clássico. Por exemplo, quando o avião solta um pacote, solta um objeto, para o piloto, esse objeto vai estar sempre numa trajetória retilínea. Só que para quem está observando ou está verificando esse pacote, ele vai assumir uma trajetória angular, certo? Mas o referencial aqui do piloto vai ser retilíneo. O referencial de quem está na Terra observando já não vai ser retilíneo, vai ser um momento angular. Então tudo depende de quem? Do referencial adotado. Espaço ou posição é a localização em cada instante de um móvel ao longo da trajetória. Portanto, deve-se orientar a trajetória e adotar um ponto zero como de origem. E a variação da posição de deslocamento, que é tratado como ΔS. A diferença entre a posição entre os dois vai ser o instante inicial, denominado por T, e o instante final, denominado por T0. Então, a gente pode aqui fazer uma pequena analogia com a nossa matemática, né? Então, a gente tem aqui o momento ΔS, calcular a posição. Então, você vai diminuir o quê? O instante inicial do instante final. Então, você vai conseguir encontrar a posição desse objeto. E aqui a gente tem os tipos de movimento, né? As classificações do movimento. Então você tem movimentos do tipo uniforme, né? A velocidade escalar, assim como a distância entre os pontos, é sempre constante nesse tipo de movimento. Nesse caso temos distâncias iguais e tempos iguais. Então aqui a gente fala de distância entre os pontos é constante, então ela vai ser mantida, né? E a velocidade também vai ser mantida, vamos supor que esse objeto ele só consegue se mover a 20 km por hora ou a 20 metros por segundo. Então ele vai manter essa velocidade sem que essa velocidade aumente nem diminua. Isso daí é tratado como movimento uniforme. No movimento acelerado, como o próprio nome já sugere, o módulo da velocidade escalar tende a aumentar no decorrer do tempo, ou seja, o valor da velocidade se afasta do zero. A velocidade escalar, tratada como V, e a aceleração escalar, que é tratada como A, tem o mesmo sinal, tá? De velocidade e aceleração tem que ser maior que zero. Quando a gente escuta em programas automobilísticos, em programas que falam sobre carro, quando eles falam que determinado veículo, determinado modelo de carro vai de 0 a 100 por segundo, de 0 a 120 por segundo, então eles estão tratando do movimento acelerado, ok? O movimento retardado já vai fazer o contrário. O módulo da velocidade escalar diminui com o decorrer do tempo, ou seja, o valor da velocidade se aproxima de zero. A velocidade escalar e a aceleração escalar
têm sinais contrários, então eles vão se aproximar de zero. Enquanto aqui na velocidade acelerada você vai ter um distanciamento do zero, 0 a 100, 0 a 200, enfim. Aqui no movimento retardado vai ocorrer o contrário. E aqui a gente vai tratar dos fenômenos relacionados à dinâmica, entender como esses fenômenos de movimentação ocorrem. Enquanto ali na cinemática você só via o fato, o fenômeno em si, aqui não, a gente vai entender por que eles ocorrem, né? O que fazem com que eles ocorram, o que produz o movimento. E aí a gente trata das leis de Newton. Vamos lá, por partes. Então, a dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e as causas que produzem ou os modificam. Isaac Newton enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, sobre as quais se estrutura a dinâmica. Essas leis são conhecidas hoje como as leis de Newton, né? E aí a gente trata da primeira lei de Newton, que fala sobre o princípio da inércia. O que ela diz? A primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, formalmente nos diz que um corpo isolado está em repouso em movimento retilíneo uniforme. Ou, no sentido mais usual, o corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer no seu estado, a menos que uma força resultante não nula seja aplicada sobre ele. Daqui podemos tirar 2 conceitos importantes: o que é força e o que é inércia. Então, a gente consegue entender essa lei de uma maneira muito simples. Você tem um determinado corpo, uma bolinha, vamos supor, uma bolinha em cima de uma mesa parada. A menos que haja alguma força atuando ali, desprezando a força da gravidade, que não produz o movimento em si, você tem ali esse corpo totalmente em repouso, em cima de uma mesa. Consigam visualizar uma mesa, uma bolinha em cima. A partir do momento que alguém vai lá e empurra, então você está aplicando uma força. E aí você está tirando esse objeto do momento de repouso e dando um movimento retilíneo do tipo uniforme. E aí a gente tem aqui as forças fundamentais da natureza, né? A gente tem a gravitacional, a eletromagnética, forças fracas, né, que são forças de puxar, como aqui o exemplo nos mostra, e forças fortes, que são forças de arremesso, né, forças de disparo. Então, forças são causas das modificações do movimento. Então, quanto mais força você aplica a determinado objeto, força de movimentação, tá? Não força com potencial de deformidade. A força sendo aplicada em direção e sentido, tá ok? Seu conhecimento permite prever o movimento subsequente de um objeto. E a inércia? A inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. A gente tem um exemplo clássico que ilustra esse conceito de inércia. É um ônibus em movimento retilíneo uniforme em relação ao solo. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a continuar o movimento. E se esse ônibus tem a velocidade, ele vai manter a mesma velocidade do ônibus, né? Esse daqui é um exemplo clássico, né? Tá aqui. Então a gente tem esse ônibus em determinado movimento, em determinada velocidade. Quando ele freia bruscamente, o que acontece? As pessoas que estavam em movimentação, porque estavam inseridas dentro desse ônibus, elas tendem a manter a mesma aceleração. Por isso que quando a gente está lá no ônibus lá e o ônibus dá aquele solavanco, aquele freio, né, brusco, a tendência do nosso corpo é ser jogado para frente, né, mantendo a aceleração que o ônibus outrora tinha. Um corpo mais massivo resistirá mais à força aplicada, quando comparado a um corpo menos massivo. E aí a gente tem um barquinho e um barco grande. Se você parar para pensar nos dois, qual seria mais fácil de ser movimentado? Você tem um pequeno barco que pode ser movimentado por remo, mas se você pegar esse mesmo remo e tentar aplicar em um navio, por exemplo, você com certeza não vai conseguir fazer a movimentação, né? E aí, essa questão se refere muito à força aplicada nos corpos, né? Então, quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração. Consequentemente, você vai precisar aplicar menos força para isso. E aí a gente tem aqui a segunda lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, que trata justamente sobre esse exemplo. A segunda lei de Newton relaciona as forças resultantes aplicadas em um corpo de massa. Aqui são os símbolos, tá? Para quando a gente vê questão de cálculos, são esses símbolos utilizados. E a aceleração que ela provoca. Sendo assim, nós temos o quê? Força resultante vai ser igual a quem? Massa vezes aceleração. E força resultante e aceleração, elas são proporcionais. O que isso quer dizer?
Quanto maior a força aplicada, maior vai ser a aceleração. Elas são medidas proporcionais. E a terceira lei de Newton vai tratar sobre o movimento de ação e reação. Esse movimento de ação e reação, ele ocorre o quê? Em uma interação entre os corpos. Quando um corpo exerce uma força sobre um corpo B, este exerce uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido contrário sobre o corpo A. Então você, por exemplo, pode pegar um patins, se você estiver andando de patins, e tentar se empurrar de uma parede. Quando você exerce a força sobre essa parede, a parede devolve essa força para você, só que de maneira contrária. E aí, como você não consegue, claro, movimentar a parede, essa força resultante volta para você e você consegue se movimentar. Então você acaba indo para trás, né? E aí elas tendem a se equilibrar. Vários exemplos aqui a gente tem, além desse falado. Por exemplo, ao disparar um tiro, o atirador é impulsionado em sentido contrário da bala por uma força de reação ao disparo. Os atiradores costumam chamar esse movimento de coice, né? Como se a arma desse um coice para trás. Então esse movimento que eles falam informalmente de coice, na verdade, é um princípio da terceira lei de Newton acontecendo. É a reação do movimento de ação. Na colisão entre um carro e um caminhão, ambos recebem a ação de forças da mesma intensidade, só que em sentidos contrários. Contudo, verificamos que a ação dessas forças na deformação dos veículos é diferente. Normalmente o carro fica muito mais amassado que o caminhão, mas ali você tem o que? Também uma diferença de massas, né? A Terra exerce a força de atração sobre todos os corpos próximos da sua superfície. Pela terceira lei de Newton, os corpos também exercem uma força de atração sobre a Terra. Entretanto, pela diferença de massa, então a gente tem aí de novo a diferença de massa sendo levada em consideração, verificamos que o deslocamento sofrido pelos corpos é bem mais considerável do que o sofrido pela Terra, né? Então você tem ali forças de atração ocorrendo de maneira contrária, né? Um exercendo sobre o outro, só que a massa tem que ser levada em consideração. Aqui a gente tem a exemplificação, né, de alguns desses exemplos. O próprio movimento de caminhar é um movimento de ação e reação. Então você emprega uma força sobre o solo para poder realizar o passo. À medida que esse passo é realizado, essa força é devolvida para você e você consegue caminhar, né? A gente sente a força do nosso caminhar, eu até costumo brincar e dizer que a gente sente a força do nosso caminhar, a força que a gente faz para caminhar, quando a gente dá uma topada. Imagina, quando você dá uma topada que você machuca ali a cabeça do dedão, que você vai ver a quantidade de força que você faz para poder andar, né? Quando você topa ali no móvel, ali na quina, ali com o seu dedinho, você percebe a quantidade de força, né, que você está imprimido nisso, né? Aqui, o exemplo do tiro, né, do coice, ok? E a ação aqui também provocada pelo exemplo da Terra, falado anteriormente. Nós temos aqui também a dinâmica de uma partícula material de massa constante. Então, dinâmica é o estudo da relação existente entre o movimento de um corpo e as causas desse movimento. Este movimento é o resultado da interação com outros corpos que o cercam, né? As interações são convenientes e descritas através de um conceito matemático chamado de força. Então, essa interação entre dois corpos vai gerar movimentação. Só que para que isso ocorra, você tem que imprimir um nível de força. Já a partícula material é um corpo de dimensões desprezíveis relativamente à grandeza que se está a estudar. Considera-se a sua massa constante, partícula, e aí a gente tem a denominação, ou seja, o símbolo, né, no SI, K, tá? Para partícula material. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro e sou professor do curso de Eletromecânica. Hoje vamos tratar da disciplina de Fundamentos Mecânicos, indo um pouquinho além. Na aula passada falamos um pouco sobre a questão da cinemática, né? Falamos também sobre dinâmica. Vimos ali uma introdução ao estudo dos movimentos. Entendemos que esses movimentos precisam, né, de força para que eles ocorram, né? Essa força ela precisa ter um determinado grau para que ela atinja esse corpo e consiga fazer com que ele produza movimento, né? Dito isto, nós vamos entender a interação entre essa força, esse movimento, o que ela vai proporcionar, né? Então,
quando a gente trata de força e de movimento, é inegável que a gente fale também sobre trabalho e energia, que são conceitos fundamentais que você tem que ter também aqui dentro da questão da física fundamental, né? Então, o que é energia? Então, você pode pensar em energia quando você se alimenta, quando você come um alimento que você acha que é mais energético, então você está adquirindo energia para o seu corpo, energia para que você possa desempenhar suas funções. Só que na física esse conceito ele acaba sendo um pouquinho mais restrito e também um pouquinho mais modificado. Então, na física a energia é uma quantidade usualmente associada à capacidade de um sistema físico realizar trabalho sobre o outro. Então é um conceito, percebam que é um conceito bem mais técnico e um pouco mais restrito. Então a física, a energia, ela tem que estar associada à capacidade do sistema físico realizar um trabalho sobre outro, né? Então quando você vai, por exemplo, empurrar um carro de mão, ou você vai realizar um movimento, que a gente já envolve aí a questão da cinemática. Então você tem ali o gasto energético. E esse gasto energético precisa necessariamente, dentro da física, realizar um trabalho. E ela pode se apresentar sobre diversas formas. Então, essa movimentação ela pode ser do tipo mecânica. Então nós temos também a movimentação do tipo térmica, né? Essa energia vai manifestar trabalho, né, através da térmica. A gente pode ter um exemplo aí, as termoelétricas, né? Você tem energias do tipo química, né? As energias presentes nas pilhas que vão desenvolver para que você possa, por exemplo, colocar no carrinho de controle remoto e ele desempenhar ali movimento, né? Energia do tipo elétrica, que é a mais comum, né? A mais utilizada, que se transforma em diversos tipos de energia. E energia do tipo magnética, a gente tem solar também, né? Se a gente for parar aqui para pensar, a gente tem N formas de tradução, né, dessa energia. E trabalho, o que seria trabalho para a física? O uso corriqueiro da palavra trabalho se emprega a qualquer atividade que exija esforço físico ou intelectual. Então, nesse momento, você está ali no escritório, você é secretário de uma empresa, de um órgão público, e aí você está desenvolvendo trabalhos intelectuais, você está ali atendendo telefonemas, anotando pedidos, enfim. Só que para a física, isso não é considerado trabalho. Vale lembrar que esses contrapontos são importantes para que você não se perca no meio do caminho e considere trabalhos intelectuais como trabalhos físicos. Então, professor, para a física, o que é considerado trabalho? Em física, você realiza um trabalho exercendo força sobre o corpo e ele se move de um local para o outro. Vale lembrar que essa força precisa produzir movimento. Esse movimento pode ser do tipo horizontal, pode ser do tipo vertical, pode ser um movimento angular, mas é necessário que haja movimentação. Isso é extremamente importante dentro do curso de eletromecânica, porque a maioria das máquinas que a gente trabalha são máquinas de movimentação e também de movimentos rotacionais, que a gente vai verificar também aqui no decorrer das aulas, ok? Então, aqui na imagem a gente consegue ver um rapaz empurrando um móvel, né? Então ele está exercendo, para a física, ele está exercendo um trabalho. Aqui você vê aqui uma brincadeira, né? Como se um cachorro estivesse levantando aqui verticalmente vários livros, então esse animal está exercendo um trabalho, né? Ainda que seja uma piadinha, uma brincadeira. E aqui você tem também a ajuda de várias crianças e um adulto empurrando um veículo. E a partir que esse veículo se movimenta, ele também está exercendo trabalho, né? Eles estão desempenhando trabalho para a física. Então, quando um corpo se move ao longo de um deslocamento, ele precisa produzir deslocamento, você tem ali forças constantes, atuando ele mesmo na mesma direção e sentido. Então, essa direção e sentido, você tem o que? Da direita para a esquerda, né? Você tem também de baixo para cima, né? E você tem os sentidos, você tem no sentido horizontal, no sentido vertical. Então, no sentido horizontal, você pode mover esse objeto tanto para a direita quanto para a esquerda, né? No sentido vertical, você pode mover esse objeto tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, né? E aí você tem essa movimentação. O trabalho é realizado por uma força constante. Então, essa força ela não pode ser cessante, ela não pode
simplesmente ocorrer e cessar. Senão esse trabalho, em algum determinado momento, ele também vai parar quando essa força deixar de agir. E ele precisa atuar na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Quando a gente entende isso daqui de uma maneira muito mais fácil, pensando sobre quando você está ali arrastando um móvel, então você está produzindo uma força com direção e sentido, ok? E a unidade de medida dentro da física, do trabalho, é o Joule, tá? Então quando você olhar essa letra J ali associada ali a alguma equação de física, você saiba que está lidando com trabalho. E aqui você tem a fórmula, né, desse trabalho. Então você tem força vezes deslocamento. E aí a gente tem aqui, ó, como exemplo, calcule o trabalho realizado sobre um bloco por uma força de módulo constante. Então a gente tem aqui as variáveis sendo empregadas. Toda vez que você for fazer um cálculo na área de física, é importante que você tenha as variáveis, né, que vão te dar o quê? Vão te dar os dados para que você possa colocá-los na equação, colocá-los na fórmula e poder desempenhar essa fórmula, né? Então você tem aqui força, a força de 10 N, esse N significa newtons, né? Então você tem uma força de 10 newtons quando se desloca a uma distância de 2 metros. Então você tem aqui deslocamento e força, você traz para a fórmula, então você vai ter o quê? Esse trabalho vai ser força vezes deslocamento, então você vai ter 10, que é a força, multiplicado por 2, que vai ser o deslocamento. Então 10 vezes 2, logo você tem o quê? 20. 20 o quê? Esse J, joules. Então você tem uma força, essa força foi de 20 joules, esse trabalho empregado para realizar esse deslocamento, ok? É importante, aqui uma coisa que é importante antes de passar para o próximo tema, é que você verifique que o F, quando ele está relacionado à força, ele vai apresentar em cima dele sempre uma seta. Essa seta está indicando que esse F está fazendo uma força vetorial, ou seja, uma força com direção e sentido. Professor, existe outro tipo de força? Claro que existe. Se você, por exemplo, só sustentar... Está aqui, ó. Eu estou sustentando aqui o passador aqui na minha mão. Então, eu não estou aplicando uma força com direção e sentido, eu estou apenas sustentando. Vocês têm trabalhos do tipo positivo, do tipo negativo e também do tipo nulo, tá? A força possui componentes na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então aqui você tem um trabalho do tipo positivo. Quando o trabalho é do tipo negativo, a força possui um componente no sentido contrário ao deslocamento. Então você vai ter ali uma força atuando de maneira contrária. E quando você tem uma força nula, a força é perpendicular à direção do deslocamento. A força não realiza trabalho nenhum sobre o objeto. Então é uma força que é até utilizada como desprezível. O exemplo que eu dei, se você estiver apenas sustentando algo nas suas mãos e isso daí não estiver andando, então você tem aí a partir desse momento uma força que não é vetorial, ela não tem direção nem sentido. Trabalho total. Como calcular o trabalho total exercido por diversas forças que atuam sobre um corpo? Então a gente pode ter níveis de força e intensidades de força. Por exemplo, no exemplo anterior que eu mostrei o carro, você tem um adulto e várias crianças empurrando. Então você tem ali um conjunto de forças atuando para realizar um trabalho, né? Como o trabalho é uma grandeza escalar, o trabalho total é realizado por todas as forças sobre o corpo, é a soma algébrica de todas as forças realizadas por aqueles indivíduos. Então a gente volta ao exemplo, você tem ali vários indivíduos realizando o mesmo trabalho, que é o de movimentação desse carro. Então a partir desse momento você tem forças individuais atuando para o mesmo trabalho. Alternativamente pode-se calcular a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. E aí você vai ter o que? A força resultante, FR. E aí, aliado à força, a gente também trata de potência. A definição de trabalho não faz referência ao tempo, né? Quando você levanta um halteres, que é um aparelho de ginástica, né? De 100 newtons até uma altura de 1 metro, o trabalho é realizado de 100 joules, ou seja, você teve 100 vezes 1. E aí você tem 100 joules, né? De acordo com a fórmula, né? Independente de levar 1 segundo, 1 hora ou 1 ano para realizá-lo. Mas pode ser interessante saber quanto tempo levamos para realizar um trabalho. Essa questão de potência fica muito claro quando a gente
Por exemplo, você tem duas pessoas que vão subir a mesma escada. Tem uma pessoa que consegue subir essa escada em menos de 30 segundos, ela tem um vigor físico maior e consegue subir essa escada em menos de 30 segundos. Já você tem outra pessoa que trabalha num sentido um pouco mais lento, então ela vai levar ali 40 segundos, 60 segundos para subir. As duas vão realizar o mesmo trabalho, que é o de subir, então elas estão imprimindo força para isso, né? Estão se deslocando, só que em intervalos de tempos diferentes. E aí fica a questão, quem ali imprimiu maior potência, né? Para realizar esse trabalho? Então, potência nada mais é do que a taxa temporal de realização de um trabalho. A potência média vai ser o coeficiente do trabalho total e o intervalo de tempo durante o qual ele é realizado. Então, você tem aqui uma divisão para encontrar a potência. Você tem trabalho dividido pelo tempo. E aqui você tem também o princípio de conservação de energia. Dentro do princípio de conservação de energia, a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Então, você não consegue construir energia a partir do nada. Então, toda a energia que está em sua volta, ela é pré-criada, ela é transformada. Por exemplo, você vê a energia de uma luminosa, de uma lâmpada. Essa energia, outrora, já foi primeiramente a energia de uma hidroelétrica, que realiza o quê? Energia de cinemática, né, de movimento. Esse movimento acionou uma turbina, já transformou essa energia em energia rotacional, então você tem ali uma energia já transformada primeiramente. Essa energia passa para os transformadores, esses transformadores vão fazer o quê? Transformar essa energia rotacional em energia eletromagnética, e essa energia eletromagnética, por sua vez, vai chegar até os equipamentos, né? Falando de uma maneira bem básica, é claro que não ocorre de uma maneira tão simples assim, mas aí ela vai chegar até os equipamentos que vão se transformar. Se for um liquidificador, você vai ter um movimento de rotação, né, da hélice ali para poder cortar, né, os alimentos. Se for numa lâmpada, você tem ali a energia sendo transformada em energia luminosa. Então, ela é sempre transformada ou transferida. Em um determinado sistema mecânico em que formas de energia relacionadas a fenômenos eletromagnéticos ou térmicos não estão presentes, pode-se dizer que a energia total do sistema é puramente mecânica. Então, num sistema que você tem apenas transferências de energia, você tem ali um sistema puramente mecânico. A gente pode associar um sistema puramente mecânico com um sistema, por exemplo, de roldanas. Você tem ali várias roldanas, né, trabalhando, só que essas energias elas não estão se transformando, elas estão apenas se transferindo. Então, elas vão sendo transferidas de roldana para outra roldana, até que você tenha ali um sistema puramente mecânico, né? Desse modo, o princípio de conservação de energia implica a conservação da energia mecânica. Esta, por sua vez, é somada das outras quantidades de energias cinemáticas de diversas formas de energia potencial, seja ela gravitacional, elástica, entre elas. Embora a energia mecânica seja sempre constante, a quantidade de cada uma de seus componentes pode sofrer variação, tal modo que a energia total permaneça constante. Então, essa energia total ela vai permanecer sempre constante, embora ela sofra variações, né? Embora ela sofra transformações. Aqui a gente tem um princípio interessante de transformação de energia. Você tem aqui energia potencial sendo transformada em energia cinética, se somando à energia potencial. Quando o rapaz exerce o movimento sobre o skate, você tem uma energia potencial, e aí você tem a energia de movimentação, que é tida como energia cinética, volta a ter uma energia potencial e vice-versa, né? E aí o somatório disso daí tudo, você tem a energia final. E o interessante notar é que essa energia final tem que ser igual à energia inicial, porque ela é uma energia do tipo constante. A energia mecânica de um corpo é igual à soma das energias potenciais e cinéticas entre eles. Então aqui a gente tem a fórmula, né? Energia mecânica vai ser igual ao quê? Energia cinética mais energia potencial. Para o caso da energia potencial gravitacional, convertida em energia cinética ou vice-versa, você tem aqui a incidência de, além da energia inicial, você vai acrescentar quem? A energia gravitacional inicial e a energia gravitacional final. Essas energias somadas vão gerar a energia final. Lembrando que as duas também vão ter que possuir o mesmo valor, elas são constantes, tá? E aí a gente fala agora um pouco sobre o sistema de partículas e centro de massa.
Todo corpo que não pode ser descrito por um ponto recebe o nome de corpo extenso. Então, quando você tem um corpo que ele tem massa considerável, dentro de uma sala, por exemplo, se você tem uma sala grande e você tem um sofá no meio dessa sala, então ele é tido como um corpo extenso, porque você consegue ver de maneira, ele toma proporções grandes dentro dessa sala. Mas se por acaso você tiver ali dentro dessa sala um carocinho de arroz, um carocinho de feijão, então ele deixa de ser um corpo extenso e passa a ser um ponto material, né? Esse corpo pode ser considerado como um sistema de partículas, cada um com sua massa, sendo que a resultante total das massas das partículas é a massa total do corpo. Seja o CM, que é o centro de massa, tá? O ponto que podemos considerar concentrado toda a massa do corpo. Este ponto será chamado de centro de massa do corpo. Para os corpos simétricos, que apresentam distribuição uniforme de massa, o centro de massa é o próprio centro geométrico do sistema. Como no caso de esferas homogêneas, uma esfera feita de aço, uma esfera feita de materiais sólidos, então ele vai ser considerado ali todo o centro de massa, né? Para os demais casos, o cálculo do centro de massa é feito através da média aritmética ponderada, das distâncias entre cada ponto. Então ali você entra o sistema geométrico para poder encontrar esse centro de massa, tá? A gente consegue observar aqui alguns exemplos do que eu estou falando. Por exemplo, quando você tem esferas, uma esfera sólida, uma esfera feita de barro, ou uma esfera feita de ferro. Então você tem ali naquele momento ali um centro de massa bem definido, esse centro de massa. Aqui também no exemplo de um cubo. Um cubo, quando ele é feito de aço, um cubo feito de qualquer material que seja do tipo sólido, esse cubo ele vai ganhar características de um centro de massa. Quando você já verifica situações em que o centro de massa não está muito bem definido, como um átomo, você tem que considerar cálculos geométricos, né? Para que você tenha a dimensão da massa. Tanto é que quando a gente fala sobre átomo, a gente leva em consideração apenas o centro de massa, o núcleo. O que está circundando ele ali, os elétrons, eles possuem partículas tão desprezíveis que eles são considerados do tipo negativo. Então eles nem, quando a gente vai fazer a relação de massa de um átomo, a gente nem leva em consideração o elétron por ele ser partículas que são chamadas dentro da química, né, de partículas do tipo desprezíveis. Eles não vão fazer ali diferença. Tem outro fato interessante, é que o centro de massa pode estar fora do corpo. Assim sendo, a existência do centro de massa não se limita a corpos e objetos rígidos. Ele também pode ser para sistemas formados por corpos separados. E aí a gente tem o exemplo do sistema solar, né? Que tem um centro de massa e é em torno desse centro de massa que giram os planetas. E não em torno do centro do Sol, embora o centro do Sol e da massa do sistema solar estejam bem próximos do centro do Sol. Então você tem ali corpos separados formando um centro de massa. E outro ponto que eu também considero interessante é dentro da nossa própria saúde, que aí você tem a distribuição das massas, né? Mas aí o ponto concentrado mesmo vão ser o quê? O ponto central, que no caso é a nossa coluna vertebral, né? Por isso a importância de fazer, de você ter ali o balanceamento de peso para que você não tenha um agravamento ali no seu centro de massa que pode gerar algum problema, né? Bom, galera, é isso. Espero que tenha ficado claro.